Dar o nosso louvor, nós louvamos. O nosso coração, ele está cheio de amor por Deus, pela vontade do Espírito Santo. Diga isso para Deus, igreja. Diga: o meu coração anseia pelo Senhor. Aleluia. Porém, reclamos. Diga: Jesus, o meu coração ele está cheio de amor por Ti. Diga: me alimenta nessa noite, Senhor. Diga: vem, ó poderoso Deus. Igreja, diga: vem, ó poderoso Deus. Vem, ó poderoso de Israel. Diga: Espírito Santo, Tu és bem-vindo nessa noite. Amém, Jesus. Eu te convido, Espírito Santo. Diga isso para o Espírito Santo, igreja. Diga: Espírito Santo, eu te convido. Aleluia, Jesus. Se desarme nessa noite. E diga: Espírito Santo, eu me desarmo, porque eu quero encontrar contigo. Diga: Senhor, não deixe com que o meu pensamento venha vagar, meu Pai, nessa noite. Não deixe com que os meus pensamentos venham vagar. Eleva eles agora, Senhor. Diga: eu quero concentrar na Tua santa e gloriosa presença. Aleluia, Jesus. Meu Deus, eu te louvo nessa noite, eu me entrego nas Tuas mãos. Aleluia. Te louvo, te peço a Tua misericórdia, eu peço o Teu socorro. A Deus, quem sou eu para te pedir, meu Deus? Te pedir, meu Deus, alguma coisa, mas humildemente eu imploro ao Senhor, suplico na Tua presença. Tem misericórdia de nós nessa noite. Pai, nós reunimos aqui para louvar o Teu nome, para compartilhar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Amém? Aleluia. Esse texto é um texto muito conhecido. Eu não quero voltar lá atrás. Deus falaram comigo a respeito desse texto. Já há um tempo, eu estava buscando. Acho que cerca de 4 meses, 6 meses mais ou menos. Tinha dado uma estudada, uma meditada. E Deus assim, tem falado muito forte no meu coração a respeito disso. Quando Deus primeiramente ele fala com o profeta, ele fala com o pastor, depois, na verdade, quando tem algum tratamento, Deus trata com o profeta primeiro, depois ele passa para o povo. Depois que Deus ele fala conosco, ele vai falando, ele vai nos ensinando. Talvez existem algumas coisas que às vezes no momento não estamos praticando, não estamos fazendo conforme a vontade de Deus, porque é comum Deus falar algo para você, te ensinar alguma coisa e você não esteja realmente experimentando, você não esteja realmente vivendo aquilo. Quando você entender, diga amém, Jesus. Amém. Há experiências na sua vida, há coisas, há alimentos que vêm do céu, que Deus ele te ensina, às vezes ele te mostra coisas que você não está vivendo ainda. Às vezes você passa, na verdade, aquilo ali, você não está vivendo. Mas o nosso Deus, como bondoso muitas vezes ele nos dá um tempo. Então ele fala conosco, ele vai nos ensinando, ele vai, na verdade, fazendo uma cobrança, pastor Helena, para que possamos chegar no eixo ali, conforme a vontade dele. Então Deus, muitas vezes ele fala conosco, ele nos dá uma palavra, ele nos ensina, ele nos orienta, porque ele é o nosso Pai, ele é o nosso pastor. O objetivo do pastor é conduzir o que? A ovelha. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem vai pessoa do lado, diga: o pastor é para conduzir a ovelha. Quantos é ovelha aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Quantos louva a Deus por ser ovelha? Levanta a mão em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Ovelha, uma das características dela é que ela é míope, ela não enxerga muito bem, né? Enxerga pouco mais de 20 metros, né? Segundo a história. Mas é por isso que a ovelha ela precisa de um pastor. O pastor precisa estar sempre, né? Está buscando, está ensinando. E esse texto, na verdade, ele fala sobre a vida de Davi. E eu fico hoje, eu estava realmente orando, buscando de Deus, lembrando dessa palavra. Para mim é quase que a parte B, porque tem a parte A, o começo da história. Então todos vocês sabem da história de Davi, sobre o pecado de Davi com Batseba.
Eu creio que os irmãos já ouviram sobre essa história. Levanta a mão, irmão Jesus, só para me certificar. Isso. Alguns irmãos não levantou porque não quiseram, ou talvez não conhecem. Mas amém. Glória a Deus. E assim, eu achei algo interessante sobre a vida desse irmão Urias. Esse irmão Urias, ele vem do grego, do hebraico, que significa luz. Fala sobre luz. Então, simbolicamente, ele representa luz, esse nome. Urias, na verdade, ele era um guerreiro de Davi. Veja bem, Urias, ele era um guerreiro do rei Davi. Ele não era um comandante, mas ele era um guerreiro. Ele foi treinado para ser um guerreiro. Então, devido Davi estava com que uma barreira com ele, Davi queria justificar-se de um pecado que ele havia cometido. Eu quero resumir: Davi havia ficado com a mulher de Urias, engravidou ela. Então ele queria, de uma certa forma, matar esse homem. Então, sim, ele teve assim, algumas estratégias na cabeça dele. Quando ele mandou o comandante Joabe, disse: olha, manda trazer para mim, manda vir a mim Urias. Urias, sem saber do que estava acontecendo, ele foi até Davi e ele falou para Urias: vai para a tua casa. Ele disse isso para Urias. Davi falou: olha, vai para a tua casa, vai ficar com os teus. Mas a Bíblia diz que ele se recusou. Ele não estava muito nessa fé, porque os soldados estavam aí acampados, estavam descansando, porque nenhum dos soldados havia voltado para casa. Eles estavam ali preparando, como se diz espiritualmente, ali como se diz, um ao outro ali. Havia um comandante, então ele estava sob o comando de Joabe. Então eles estavam ali na dependência de Joabe, e eles não foram para casa. Mas Davi, como era o rei, além do comandante, Davi mandava no comandante e falou para ele: por que você não vai para a sua casa? Falou: eu não vou fazer tal coisa, porque os soldados, os homens, estão ali e eles vão voltar para a batalha, perigo de guerra, eu não posso fazer tal coisa. E a Bíblia diz que Davi formou ali uma festa, algo, e chamou ele, e com certa maneira ele bebeu. E Davi certamente pensou: agora ele vai para a casa dele e vai dormir com a esposa. Eu engravidei ela, e ela, como se diz, vai ficar, como se diz, o dito pelo não dito. Quer dizer, de uma certa forma, eu vou me safar, eu vou sair fora dessa responsabilidade. Só que a Bíblia diz que ele dormiu lá na porta do rei. Onde estou entendendo? Diga amém. Onde é que o Urias dormiu? Na porta de quem? E Davi começou a ficar indignado com aquela coisa, com aquele fato. Os planos que Davi passou ali, havia se frustrado. Então ele pegou, mandou chamar Joabe e falou: Joabe era o comandante. Ele comandava o exército de Davi. Então tudo era sobre as mãos de Joabe. Falou assim: olha, coloca Urias na frente. Veja bem, igreja, coloca Urias na frente da batalha, na maior força ou na maior fortaleza. Estava vendo sobre isso, estava dando uma estudada hoje sobre isso. Diz a história que Davi diz: coloca ele na frente, aonde é só pessoas perigosas, aonde há soldados rigorosamente perigosos. Davi sabia que Urias não tinha aquela capacidade de estar naquele começo. Porque Davi mandou colocar ele na maior fortaleza? Porque Davi também era um homem de guerra, e ele sabia que aquele lugar, aquele local ali estratégico, não era qualquer tipo de pessoa, não era simplesmente um guerreiro. Tinha que ser muito mais do que um guerreiro, tinha que ser rigorosamente perigoso, tinha que ser treinado. Amém? Não é achar: eu posso fazer tal coisa. E nós somos cheios disso, né, pastor Helena?
Nós achamos que nós podemos fazer o quê? Tal coisa. Foi o caso de Moisés. Se você for ler Atos capítulo 7, capítulo 8, Moisés se achava no direito, que estava completamente preparado para libertar os filhos de quem? De Israel. Amém? Moisés, ele achou então, eu posso fazer isso, porque Deus, no capítulo 3 de Êxodo, Deus havia ali falado com Moisés e falou para ele que ele ia libertar o povo de Deus. Então Moisés, como se diz, encheu o peito. Ele falou assim: eu posso, eu tenho tal condição, eu dou conta de tal condição. E a Bíblia diz que a primeira tentativa que ele fez, que ele foi ali, quando ele viu dois hebreus brigando, o que Davi fez? Ele matou um, e o que ele fez? Fugiu para o deserto. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então Davi, ou quer dizer, Moisés, ele achava que ele podia fazer tal coisa. Eu tive um tempo da minha vida que eu achava, eu queria a qualquer forma, eu queria de qualquer maneira, eu queria o altar de qualquer maneira, e eu era simplesmente cobreiro, e eu queria o altar a qualquer custo, tanto que eu vivia com a contenda do meu pastor, mas brigava muito. Eu queria o altar, eu achava que eu podia, que eu queria aquele altar, eu queria realmente que eu poderia, eu meditava, eu orava, eu buscava muito, nos montes, de noite, mas eu achava que eu era o que? Um guerreiro, e que eu podia. A guerra é para qualquer um. A minha igreja, nós estamos no meio de uma guerra. Ah, pastor, uma criança, ela também está no meio de uma guerra, no meio de uma batalha. Então eu achava que eu podia estar ali, e foi a época que eu mais me frustrei, foi a época em que eu mais caí, foi a época em que eu mais me rebelei contra o meu pastor. Foi quando eu achei que eu estava o quê? Preparado. Mas o tempo é o Senhor de todas as coisas. Eu tinha no meu espírito que eu podia, eu achava que eu podia, mas eu tinha algum pouco de conhecimento, mas eu não tinha vivência. Você ter vivência é uma coisa, você ter experiência é uma coisa, você ter desejo é outra coisa. Desejo, ele pode até parecer um pouco com experiência, mas não é igual a experiência. Experiência é aquilo que você passa, aquilo que você aprende e aquilo que você vive. Quando estou entendendo, diga amém. Então, por isso, ele foi colocado na maior fortaleza. Veja bem, ele foi colocado ali num lugar onde não era dele. Porque veja bem, igreja, a fortaleza, ali, os soldados que eram treinados para a guerra, existia um soldado que era lá do final, porque uma peleja ela vai de frente, ela começa pela frente, não é verdade? Mas ali, por exemplo, o final da peleja, existe um grupo de pessoas que é no final da peleja, mas logo à frente existe um outro grupo, existe o final, existe o meio da peleja, mas existe o começo da peleja. Urias, ele era um soldado, um guerreiro oportunista. Ele esperava o momento do cansaço, porque ele era do final, pastor Helena. Ele era do fim, ele era lá do final, lá atrás. Então, quando sucedia a peleja, os soldados iam brigando, os mais fortes, mais perigosos, estavam onde? Na frente, no início. Então, a peleja ela começava e ela ia indo. Então, quando alguns da frente, mesmo sendo perigosos, morriam, sobravam, algumas outras pessoas sobravam, dos perigosos sobravam, não morriam todos, mas morriam. Mas uma luta se cansa. Uma luta, o que acontece? Você se cansa. A pessoa que está no final, o soldado daquela época, o que era para o fim, o final, então ele aproveitava aquela oportunidade, o cansaço do adversário, e o que ele fazia? Ele ia lá e matava o adversário. Quantos estão entendendo? Diga amém. Urias era dessa forma. Urias, ele não era nem do meio, porque do meio a peleja vai se agravando e ela chega muito rápido para o meio. Ele não era do
meio, ele era do fim, ele era do final da peleja. Então o que Davi fez? Coloca ele na maior o quê? Fortaleza. E o interessante, que eu estava olhando sobre isso, Davi falou assim: põe ele e afasta. Repita comigo: afasta. Com fé, diga: afasta. O que os soldados ali, o capitão Joabe, a galera fez ali com ele? Eles colocou ele na frente ali. E o que acontece quando sucedeu? Eles fizeram o quê? Eles afastaram ali. Então, para você entender o que aconteceu, então Davi falou dessa forma: olha, põe ele lá na frente e afasta, para que quando acontecer a peleja, o que vai acontecer? Ele vai o quê? Morrer. Quando estão entendendo, diga amém, Jesus. Quando estão entendendo, diga aleluia, Jesus. Aleluia. Então ele foi realmente colocado ali em obediência. E quando aconteceu a peleja, ele afastou, porque ele não tinha tal preparo. Ele não tinha, ele achava que tinha, e em obediência, ele o quê? Ele foi para tal fim. Ele foi para tal fim. Ele foi ali, e havia ali os muros. A história conta que havia os muros, e havia flecheiros ali. E na verdade eles foram para cima dos inimigos. E quando eles foram para cima dos inimigos, eles aproximaram-se dos muros. Havia uma fortaleza muito grande sobre os muros. Os soldados de cima visualizavam aqueles que estavam lá embaixo. Então foi mais fácil eles atingirem ali Urias mais na frente. Havia ali então, ele estava onde? Perto de quê? Dos muros. Eles aproximou-se dos muros. Urias, ele aproximou-se do muro de quem? Do inimigo. Tem um texto em Eclesiastes capítulo 8, 9, 8. Lá diz assim: aquele, veja bem, igreja, aquele que abrir uma cova, nela cairá. Aquele que romper um muro ou se aproximar do perto, uma cobra, o que? O morderá. Quantos estão entendendo? Amém. Quem foi que pegou Urias? Não foi o inimigo? Então ele aproximou-se daquele muro, e quando ele aproximou-se daquele muro, ele foi atingido. Ele foi atingido, logicamente, por uma flecha lá do alto. E assim, igreja, é para as nossas vidas. A vida cristã, na verdade, ela é muito perigosa. Nós estamos no meio de uma guerra. Você está no meio de uma batalha, aonde você não está vendo o seu inimigo, aonde você não está vendo o seu inimigo. Então, eu costumo dizer, eu até estava comentando esses dias, estava até falando com o pastor Edson, o povo é danado, né? Eu disse o povo, de um modo geral, o povo, se você não tomar cuidado, eles vão todo tipo de inimigo, todo tipo de demônio para você enfrentar. E na verdade eles não querem uma mudança de vida. Eles querem, tanto capeta, é tanto demônio que eles querem que você enfrenta. E você enfrenta ali aquela legião, aquele mal por causa deles. E o que eles fazem? Eles querem? Afasta, eles recuam, eles largam você ali. Então na verdade, o povo, na verdade, o cristão, ele tem essa mania. Ele é danado para entrar em encrenca. Então, tudo quanto é tipo de coisa, ele vai ali, tudo ele quer realmente ali que, você entendeu? Ele aproxima muito do território do inimigo. Então ali, quando o inimigo passa para cima dele, ele quer na verdade um refúgio. Aonde é que ele vai? Ele vai atrás de quem? Ele vai atrás da liderança, ele vai atrás dos líderes, ele vai atrás do pastor, ele vai atrás da pastora. Eu até comentando com a pastora Vera, a gente tem muita liberdade de conversar. Eu falei: pastora, para de enfrentar esses capeta alheios do povo. Eu falei para ela: para de enfrentar esses capeta alheios. O povo, eles vêm carregados desse mal, e vem e solta tudo em cima da senhora, aí eles arredam de banda, a senhora fica no meio da batalha. Aí a luta vai acontecer. Aí a senhora sabe o que acontece. Eu tenho falado muito com a pastora Vera, já falei muitas vezes, já aconselhei ela. Uma pessoa boa, pessoa de Deus, uma pessoa muito humana. Não é errado você orar, não é errado você orar, não é errado você fazer campanha, eu não estou aqui para falar disso. Mas você tem que saber o tipo de pessoa, realmente o tipo de guerra que você está enfrentando. Você tem que saber que você está no meio de uma batalha, e o seu inimigo, você não vê ele, você não está vendo ele, você não sabe por onde ele vem, se é por cima, se é atrás, você não sabe de que forma, de que maneira que ele vem, mas ele vai vir. Amém, igreja? O nosso inimigo, ele vai vir contra a
as nossas vidas. Ele vem para nos atacar. Uma briga, uma guerra. Exemplo, tá eu e a pastora Helena, vamos ali, vamos brigar com o fulano ali. Eu posso muitas vezes sair, largar ela, e pode acontecer que ela venha morrer por causa disso. Eu vi uma história, eu conheci as pessoas que morreram. Dois caras, um chamou o outro, falou assim: vamos comigo ali em tal lugar, eu vou matar uma pessoa. Olha só para você, eu vou falar do lado natural para você entender o que é o mundo espiritual. Então ali o que acontece? Um rapaz chamou o outro, entrou dentro do colégio para matar o outro. Mas o que acontece? O pai daquele menino que queria morrer veio rápido, avisaram para ele: ó, teu filho entrou com os bandidos no colégio, vão matar ele. Então o que acontece? O pai veio rápido, encontrou com aquela pessoa, com os dois rapazes. O que chamou ele para entrar na briga, sabe o que aconteceu? Ó, deu no pé. É o que muita gente faz. Fez o quê? Deu no são correndo. E o outro caiu na bala, morreu. O mundo espiritual é dessa forma. Você tem que saber o que você faz. Uma pessoa, você vai aconselhar uma pessoa, você está numa guerra, meu filho. Você vai aconselhar um casal, por exemplo, você vai dar um conselho. No mundo espiritual, você está fazendo uma guerra contra o inferno naquele momento. Você tem que saber realmente se você está apto para fazer tal coisa. Você vai entrando nessas coisas sem a proteção, sem ter um preparo. Você às vezes não é dessa forma. Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, eu posso orar pelos outros? Ele disse: você pode abençoar todo mundo, mas não impõe as mãos sobre a cabeça de ninguém. E vê o tipo de causa que a pessoa está lhe trazendo, vê mais ou menos a forma da causa que ela está te trazendo, vê se ela quer Deus, vê se ela quer dar as mãos para você e largar aquilo, porque senão é dar murro em ponta de faca e não saber aos povos. Todos estão entendendo? Diga amém. O mundo espiritual, ele é certo, ele é real. Ele é muito sério, ele é cheio de surpresa. Aonde você pensa assim, não vai acontecer, ele acontece. Nós estamos neste momento numa batalha, nós estamos numa guerra. Eu estou aqui nesse momento guerreando contra o exército das trevas em seu favor. Eu passei a tarde orando, buscando de Deus, para que Deus pudesse te abençoar. Eu disse: Deus, tem misericórdia, abençoe e abre os olhos do teu povo nessa noite e liberta para a honra e glória do nome de Jesus. Então, igreja, nós estamos no meio de uma batalha. Eu não estou mais naquela fé, eu vou dizer fé, de enfrentar qualquer tipo de situação, Pegaram o ministro e colocaram ele aonde, pastor Helena? Da onde? Lá na fortaleza, aonde ele não podia. Ele sabia que ele não podia estar ali naquele lugar. Urias tinha a convicção, ele sabia, examinando dentro dele, que ele não teria tal capacidade de estar ali na frente daquela batalha. Ele poderia virar para Joabe e dizer: Joabe, eu não posso, eu não dou como, eu não sou treinado para esse fim. Me deixa lá no lugar onde eu estou designado. Eu não posso. É um degrau, a vida espiritual é um degrau. Não é passo a passo, não é você achar que você pode, que você é o dono do mundo, não, e que você é um super-homem. Não é dessa forma. Ele sabia, pastor, ele tinha a convicção dentro dele que ele não poderia estar ali na frente, mas em obediência ao líder dele, o que ele fez? Ele foi para um lugar que ele sabia que ele ia morrer. Amém? Todos estão entendendo? Diga amém. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram a estátua ali, quem adorar e tal, vai ser lançado ali na fornalha de fogo. Quer dizer, o que foi ali o que foi ali que realmente as pessoas falaram para ele ali, para que eles adorassem mais. Adora e fica tudo bem, tá beleza. Não foi isso que falou? O que eles falaram, aqueles homens falaram? Fique sabendo, ó rei. O que eles fizeram? Desafiou quem? Era o líder maior. Agora, fique sabendo que se nós for lançar lá dentro, nós temos um Deus. Nós pode dizer amém. Aleluia. Irmão, fidelidade. Eu vejo uma fidelidade, Rafael, muito bonita na vida desse homem. Por isso, porque ele foi fiel. E eu creio plenamente no nome de Jesus. A Bíblia não relata que por essa fidelidade, por essa atitude divina, mesmo, quer dizer, Deus vai ter misericórdia dele. Eu creio que ele pode ter ido para o céu. Amém? Glória a Deus. Eu acredito nisso.
mas isso fica como exemplo para mim e para você. Fidelidade. Quem que eu devo ser fiel, pastor? Qual é a primeira fidelidade? Primeiramente, você tem que ser fiel a Deus. A primeira fidelidade, você tem que ser fiel com quem? Com Deus. Depois você vai ser fiel ao homem. Amém? É comum você ver patrão mandando os funcionários mentir. É ou não é, igreja? É ou não é? Diga que eu não quero, não estou. Fala que eu vou ter que sair, voltar o quê? Tal hora. Não faz isso. O cara é superior a você. Isso é comum, é no meio evangélico. Todo lado existe isso. E aí? Quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira? Não é o diabo? Aí porque você é fiel àquela pessoa, você vai mentir? Você vai chegar perto do muro? Se você chegar perto do muro, você vai levar uma flechada, um dado inflamado ali. O Luiz aproximou-se do muro com a sua atitude. Ele foi para um lugar que eu não sabia que eu não podia, não tinha capacidade. Fidelidade. Primeiro eu tenho que ser fiel a Deus. É o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. A autoridade máxima era quem ali? Era o rei. Foi feito um inquérito ali, selado ali e tal. Ó, vai ter que fazer. Quem não fazer? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Amém, irmão. Nós somos cheios de agradar o homem. Nós somos cheios de agradar o homem. Nós somos cheios dessas coisas, né? Agradar, eu vou agradar o fulano. Agradar amigo. Muitas vezes nós agradamos amigos e desagradamos a Deus. Cada vez que fazemos isso, nós estamos indo para a fortaleza da batalha, nós estamos aproximando dos muros. Cada vez estamos aproximando da onde? Do muro. Agradamos amigos, agradamos patrões, agradamos vários tipos de pessoas, pai, mãe. O que Jesus falou, ainda que um anjo venha trazer uma doutrina que não seja a de Cristo, seja anátema, que significa maldito. O que significa? Maldito. Então você tem que ser, a sua fidelidade tem que ser com Deus. Por isso, por ser tão fiel ao homem, ao comandante, Joabe colocou ele numa fria. Colocou ele aonde? Numa fria. A Bíblia conta a história de um profeta velho. Ela fala que não fala nem o nome do homem, um homem de Deus que veio de Judá. Deus falou, vai, aprega lá contra o altar e diz, altar será subvertido. E aquele homem de Deus veio ali sobre o altar, mas falou assim, você não conversa com ninguém, não come, não bebe. Lá fala que o homem pegou e falou que Deus havia falado. E quando ele voltou daquela estrada lá fala que um leão pegou ele e matou. Como estou entendendo? Diga amém. Fidelidade. Primeiro eu tenho que ser fiel a Deus. E não pode ser quem for. Pode ser minha mãe, pode ser minha patroa. Eu fico sozinho. Pode ser quem for. Mandou mentir, não vou mentir. Fez um trem errado perto de você. Ensina, irmão, a luz para aquela pessoa. Ensina a luz para aquela pessoa. Você veio dar luz para aquela pessoa. Você veio dar luz. A Bíblia diz que nós somos o que? A luz de onde? Nós somos a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama, mas coloca lá em cima. Quantos estão entendendo? Amém. Sabe por que Jesus falou isso? As casas antigamente não tinham janelas. Era um lugarzinho muito pequeno em cima, eram de 2 andares. Então, lá tinha um lugar que você colocava, mas não era para colocar embaixo. Então, o tipo que Jesus falou isso. Que tinha as pessoas que colocavam, era como se estivesse escondido. Tem pessoas que estão escondidas. Não esconda a luz que é em ti. Porque se você esconder a luz que é em ti, as trevas vai tomar a sua vida. Você pode perder até a sua vida por causa disso. Urias ele foi para onde? Para a frente, né? Tem uns que diz para agradar o padrão, não é verdade? Né? Tem gente que fala até uns nomes mais cedo, eu não vou falar, conhecido do altar de Deus, eu não vou falar. E tem pessoas que para agradar, eles agradam bem muita gente, mas ele está nem aí com Deus. O medo dele é de quem? O temor dele é de quem? Do homem, né? É o homem, né? Ele é meu amigo, é minha amiga, né? Muitas vezes está acima de mim. Isso não é fidelidade, amém? Isso não é fidelidade. Fidelidade é você ser fiel primeiro com Deus. Tudo que for te falar, igreja, tudo que for te falar, eu vou mandar você fazer,
vê à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia condena tal coisa. Eu falei, eu trabalho no salão, eu voltei para o salão, desde janeiro eu voltei. Tive um período de quase 2 anos aqui na igreja, trabalhando, tempo integral. E a minha patroa, eu vi que ela estava muito em trevas, muito assim, virada no coração, e ela é casada. E eu tenho liberdade, eu considero ela como minha mãe. E ela envolvida, né, apareceu um homem lá, e ela se envolveu, se encantou com aquele homem, está encantada com o homem, né, aquela coisa. E ela já veio me perguntar, eu falei para ela toda a verdade. E aí? Vou ficar com medo dela mandar embora? Se ela mandar embora, Deus não tem poder para me dar outro emprego, não? E falou, olha, isso não é de Deus que você está fazendo, você é uma pessoa casada. Não é de Deus. Um dia ela falou lá e aquela coisa, eu falei, eu preciso falar com ela. Eu cheguei, ela falou, olha, deixa eu te falar um negócio, não estou falando como funcionário seu agora. Estou falando como pastor. Eu preciso me falar um negócio. Você é uma pessoa casada. Não tem a mínima chance de você ser abençoada nesse relacionamento que você está tentando investir. Você está próximo das trevas. E você está totalmente radiante de Deus. Você está cega. Isso não é certo o que você está fazendo. Eu falei, grava o que eu estou falando para você. Escreva se você tiver coragem. Eu falei, pode escrever. O diabo vai pegar você. Mais cedo ou mais tarde ele te pega. Ele vai pegar você. Ele vai acabar com a sua vida. Então, tipo assim, tudo que ela faz, quando a pessoa chega, a pessoa vai lá. Ela dá uma olhadinha meio de mão na missa para mim. Muitas vezes eu desço. Eu falei, eu vou descer que eu não quero compartilhar. E o marido da mulher disse que é bravo até baixo. Já matou os 3, o marido dela. Eu falei, você não tem medo não, né? O homem está respondendo processo. Matou 3. E vai que esse homem chega aqui, não é? E vê se vocês vão ver esse love vocês aí, né? Pensa. Então, igreja, eu fiz a minha parte. E tenho feito a minha parte. Aonde eu estiver. Não vamos dar ouvido para o inimigo. Joabe e Davi foram naquele momento usados pelas trevas, usados da persuasão, da artimanha do inferno, para acabar com a vida do guerreiro, de alguém fiel com ele. Davi foi usado ali naquele momento, usou o comandante para realmente acabar com a vida dele. E ele, por fidelidade ao homem, ele perdeu a sua vida. Que você possa, em nome de Jesus Cristo, entender o que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com muita gente nessa noite. Amém. A respeito da sua conduta. Você foi chamado para ser luz, irmão, não te amo. Jesus falou assim, não se põe, não se faz remendo de pano novo e veste velho. Não se põe vinho novo em odres velhos. Quem estava aqui na igreja que eu preguei sobre o óleo? Quem estava? Amém. Amém. Alguns irmãos não estavam. Então, assim, nós temos essa mania assim, de remendar as coisas, né? De querer fazer tudo errado, de querer fazer tudo errado, tudo bagunçado no reino de Deus, né? Não dessa forma vai e tal, aquela coisa. Muitas vezes nós estamos vivendo como mundano, nós somos crentes, servos de Deus, e vivendo como mundano, vivendo como aquele que está nas trevas. Muitas vezes, irmão, nós temos uma capa de santidade, mas na essência, lá no fundo somos. Deus conhece o meu coração, o seu coração. Foi por isso que Jesus disse assim, olha, esse povo, bem profetizou Isaías, esse povo se aproxima com os lábios, me honra. O que ele falou? Que com os lábios nós fazemos o quê? Honramos a Deus. É fácil honrar com os lábios. É fácil eu chegar para o irmão Rodrigo, ô irmão, eu te amo, você é meu amigo e tal, aquela coisa e tal. E meu coração, mostrar que meu coração realmente ama ele. Foi isso que Jesus quis dizer. Né? Isso é, na verdade, uma hipocrisia. Jesus falou, olha, o povo, a princípio, ele estava falando dos fariseus, estava falando dessa geração, estava falando para nós. Ele se aproxima e com os lábios me honra. Mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Amém? Quando Joabe aceitou tal ordem, deu tal ordem ali para Urias, o coração de Urias se perverteu por ser fiel àquela situação ali,
ele perdeu a sua vida, ele poderia recusar, ele poderia não aceitar. E você pode recusar as oferendas do diabo. Amém, igreja? Você pode recusar as oferendas de Satanás. Não aceite, irmão. Não aceite os convites do diabo. Joabe convidou ele. Eu acredito que ele deve ter sentido e falar: pô, rapaz, eu sou lá do final, agora me convida para um lugar desse aqui. Isso é uma honra. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu queria que você entendesse em nome de Jesus. Estou aqui nessa noite, quero deixar bem claro para você. Estou aqui bem claro, porque o diabo tem a mania, pastor, de colocar coisas na cabeça das pessoas. Você prega uma coisa, a sua irmã achar: fulano estava falando isso por mim, assim. Eu vou falar para você, irmão, não suba aqui em cima. Eu não tenho coragem de subir em cima do altar para usar o altar para, se eu tiver alguma coisa contra a pastora Helena, não me falar para a pastora Helena. Eu não tenho coragem de fazer isso. Glória a Deus. Amém, igreja? Eu não tenho esse caráter, eu tenho que falar isso para Deus. Deus, eu não quero subir no altar para pregar sentimento. Eu quero subir para pregar a tua palavra, a tua mensagem. Eu quero subir para levar a tua luz. Que o Senhor me chamou. O Senhor não deixa que tal pensamento venha me dominar. Amém, igreja? Eu não posso subir. Deus não me chamou para subir aqui para pregar sentimento, para pregar derrota, para pregar discórdia. Que eu estou contente com isso, com A, com B. Eu subi aqui em nome de Jesus Cristo para te abençoar. Amém, igreja? Amém. Para dar uma palavra que vem do trono de Deus. E em nome de Jesus Cristo eu creio. Se você ouvir, Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Se você achar que realmente Deus é Deus que está aqui nessa noite, e nos conduziu desde o louvor até agora, e vai conduzir, você é abençoado. Mas não deixe o diabo, ladrão da palavra, roubar o que Deus tem dado para você. Amém, igreja? Estou passando para você vida. Estou passando experiência. Tem pouco tempo que eu sirvo a Deus, 18 anos. O que eu mais amo na minha vida é o meu ministério. Eu não sei se eu sou chamado para libertação, mas eu amo libertação. Eu amo libertação. Eu amo quando eu sei que o diabo, Deus age na vida da pessoa que tomou ele das mãos de Satanás. E eu apanhei muito na minha vida. E se eu falar para você, é dessa forma. Irmão, estou aqui nessa noite. Não preguei nenhuma heresia. Eu te provo tudo dentro da palavra que eu preguei para você nessa noite. Eu te mostro em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Faz um som que a gente vamos, conforme o Espírito, cantar um cântico. Aleluia. Depois vamos. Aleluia, Jesus. Põe a mão no teu coração, por gentileza. Aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos, igreja. Pensa